TV convidou Hércules Gomes para conversar com a gente. Natural de Vitória, Espírito Santo, Hércules iniciou seus estudos aos 13 anos como autodidata. Só mais tarde estudou na Escola de Música do Espírito Santo e depois se formou no curso de Música Popular na Universidade Estadual de Campinas. Em 2013 lançou seu primeiro trabalho solo com influências de ritmos brasileiros, jazz e da música erudita. Vamos bater um papo com ele? Hércules, seja muito bem-vindo ao nosso Afro TV Entrevista. É um prazer estar te recebendo aqui. E eu já queria começar te perguntando, né, como é que você começou com o piano? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Oi, Sara, obrigado pelo convite, um prazer, é todo meu estar aqui. Assim, falando da minha história, eu comecei com piano como autodidata, por influência do meu pai, né? Meu pai também é músico autodidata. Ele não tem a música como profissão, mas ele sempre tocou e ele sempre insistia em que eu aprendesse o instrumento, né? Então, o meu pai começou me ensinando violão e depois de um tempo, com esse conhecimento que ele me passou no violão, comecei a aprender teclado sozinho, de ouvido mesmo. E aí um amigo dele me deu umas dicas no teclado e mesmo sem eu saber tocar, eles já me levaram para tocar na igreja com eles. Na época a gente frequentava uma comunidade católica, eles já me levaram lá e aí já comecei esse contato com a música, né? Então eu comecei de forma assim, fora do tradicional, né? Que um pianista geralmente começa fazendo aula de piano num conservatório ou com professores particulares. Eu comecei como autodidata mesmo, tocando teclado em bandas e só fui ter contato com o piano bem mais tarde. Comecei com uns 13 anos, contato com o piano mesmo já tinha 16 para 17 anos. Então o início foi assim. Que bom! Em 2018 você gravou um álbum, né? Celebrando os 170 anos da Chiquinha Gonzaga. Ela que foi uma pianista, compositora e também era uma mulher negra. Foi reconhecida recentemente como mulher negra, né? Maestrina também, a Chiquinha Gonzaga. Como é que foi para você interpretar as obras dessa grande maestrina negra? A história de vida dela é muito impressionante, né? Assim, quem conhece já sabe, quem não conhece eu recomendo que pesquisem. Porque ela realmente foi uma lutadora, assim, uma mulher que revolucionou assim, tanto como personalidade quanto como artista, né? Revolucionou bastante a música brasileira. Teve não diria nem que revolucionou, mas que deu uma contribuição muito grande, né? E assim, as pessoas às vezes falam muito da vida da Chiquinha Gonzaga, mas a obra mesmo, às vezes as pessoas não pesquisam tão a fundo, e a obra é muito bela. Então nesse disco, eu quis fazer isso, pegar músicas da Chiquinha Gonzaga que as pessoas não gravavam, né? Gravei muitas músicas, como Gaúcho, né, que é o Corta-Jaca, que é uma das músicas mais famosas dela. Gravei Atraente, que são músicas bem famosas, mas eu gravei músicas inéditas também. Então eu queria trazer um pouco disso para esse disco, né? A gente descobriu, a gente não, né? Um amigo meu, pesquisador aqui, descobriu um disco em que existe o único registro da voz da Chiquinha Gonzaga e do piano solo dela tocando piano solo. Eu trouxe isso para o meu disco também, o Instituto Moreira Salles recuperou esse registro, né? Eu trouxe isso para o meu disco, então eu toco junto com a Chiquinha Gonzaga. Essa também era uma gravação inédita que a gente trouxe aí a público. E teve músicas que eu gravei em homenagem à Chiquinha Gonzaga também. Uma música do Laércio de Freitas e uma outra música do Joaquim Calado. Diga-se de passagem, dois grandes artistas brasileiros negros, né? Um mais contemporâneo, o Laércio de Freitas, e o Joaquim Calado, contemporâneo da Chiquinha Gonzaga, né? Ainda no século XIX. Então foi uma experiência muito boa. E sabe o que mais me impressionou, Sara? É que essa herança que a Chiquinha Gonzaga deixou impressa ali nas músicas dela, e essa identidade tão brasileira, né, vem guardada nessa mesma música até os dias de hoje. Porque quando eu fazia esses shows, né, de lançamento desse disco, era impressionante a quantidade de pessoas que chegavam para mim emocionadas, dizendo que se identificavam muito com aquele tipo de música e pessoas, inclusive, que chegavam com lágrimas nos olhos e me abraçavam, agradecendo por ter gravado esse trabalho, por ter feito esses shows, né? Então foi uma experiência muito, muito gratificante mesmo. E me diga uma coisa, como é que a música clássica, o piano, ele se relaciona com a cultura negra? Eu acho que fantástico a gente descobrir que a Chiquinha Gonzaga, ela é reconhecida agora como uma mulher negra. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação do piano e da música clássica com a cultura negra. Eu acho que
essa questão de clássico e popular já é uma coisa bem complicada da gente definir, né? Porque ao mesmo tempo que existe uma grande separação, infelizmente, ainda hoje, né, até nos centros de ensino de música, as coisas se encontram em vários momentos da história e uma coisa gera outra. Enfim, eu não considero que a música que eu faço seja música clássica, eu considero que seja mais voltado para música popular, só que tem um conceito ali de música clássica, que é esse conceito de recitais, de palco, de música escrita, né? Eu diria que as coisas se misturam, viu, Sara? Em vários pontos da história, em várias formas de música que existe, porque a gente teve grandes compositores negros, especialmente falando da música brasileira, que é o meu principal, minha principal fonte de pesquisa e a principal fonte do meu trabalho. Eu acredito que a música brasileira é como o povo brasileiro, né? Apesar da Chiquinha Gonzaga não ser negra pelo tom de pele, ela tem essa descendência negra, né, de escravos mesmo, né, africanos, né? E eu acho que o povo brasileiro já nasceu com essa miscigenação. E a música brasileira não é diferente. Já nasceu totalmente misturada também. Então, na música brasileira, seja música clássica ou seja música popular, eu acho que a gente tem uma mistura desde o princípio, desde os primórdios, né? Porque da onde que surgiu o choro, por exemplo? Da onde que surgiu o samba? Esse tipo de música brasileira, que influenciou tantas outras músicas, tanto no Brasil quanto no mundo, surgiram da junção da música clássica europeia que vinha chegando no Brasil naquela época, que no início não se chamava música clássica, era simplesmente música, mas na música, ou seja, as valsas, as mazurcas, as polcas, coisas que faziam tanto sucesso lá, e vieram para o Brasil, isso se misturando com a herança africana, né, dos escravos mesmo que chegavam no Brasil, com aquela herança deles, das matrizes africanas, né, na música deles, e aí com a música que já vinha nascendo no Brasil, que já era uma mistura disso. E aí a gente tem o lundu, que depois evoluiu, aí a gente tem o machixe, né, aí depois aí depois se criou o choro, isso foi evoluindo e se criou o samba. Então eu defino assim, no Brasil a gente tem uma questão que a música já nasceu como o povo brasileiro, de uma forma bastante misturada. Então, a influência negra das matrizes negras é muito grande na música brasileira. A música brasileira não teria essa cara se a gente não tivesse essa influência de matrizes africanas, com certeza. Mas eu considero assim, já é uma coisa bem misturada, que nem o povo brasileiro, né? Sim, sim, de fato. E deixa eu lhe falar uma coisa. Então, neste caso aí, eu conversando com você, eu posso dizer que existem pianistas negros? Isso começa desde o século XIX, né? A gente, antes, até século XVIII, a gente já tinha, por exemplo, o padre José Maurício Nunes Garcia, que era mulato. E aí, a gente definindo, assim, é difícil você falar, né? Hoje em dia, como eu falei, o povo brasileiro já é completamente miscigenado. Então, a gente pode considerar que a Chiquinha Gonzaga ela era negra, né? Então, o negro não é simplesmente pela coloração da pele, né? Mas se a gente fosse definir esse ponto de corte, não, o negro é pela coloração da pele, a gente tem desde o século XVIII, padre José Maurício Nunes Garcia, que foi um grande compositor brasileiro, né? Da música clássica ainda, do período clássico, né? E compunha para piano, né? Era pianista. Nós temos compositores no século XIX que, apesar de não terem ficado conhecidos como pianistas, também tocavam piano e lançavam partituras, compunham para piano, como é o caso do Patápio Silva, como é o caso do Joaquim Calado, que eu citei aqui, que eles tocavam flauta, né? Mas tem várias partituras deles escritas para piano, e vários outros compositores. Você sabe que eu tive uma dificuldade, fui fazer um show, um recital de piano solo, só tocando compositores negros brasileiros que compuseram para piano. Foi bem difícil de encontrar, principalmente aí no início do século XX e tal. E eu acabei focando mais nesses compositores do século XIX e também nos compositores mais contemporâneos, né? Então, por exemplo, tem um amigo meu, o João Carlos Rocha, também, que é um grande compositor, maestro, é um cara que desenvolve um trabalho fantástico também, compositor preto, toca piano, pianista. Mas aí a gente teve também grandes compositores pianistas como Johnny Alf, a gente tem o Dom Salvador, né, que foi um cara desse período aí bossa-novista, né, da década de 50, 60, 70 para cá. Falei do Laércio de Freitas, que é uma grande referência para mim também, Laércio de Freitas, pianista preto. Eu diria, vindo aqui para nossa geração já, né, Amaro Freitas, de Recife,
Aqui em São Paulo a gente tem Fábio Leandro também, um excelente pianista. Deixa eu lembrar de mais pianistas. Enfim, é uma lista grande. É uma lista grande de pianistas e muitas vezes tem muitos compositores negros que não tocavam piano, quer dizer, tocavam piano, mas não ficaram conhecidos como pianistas, né? Por exemplo, o Moacir Santos, né, que foi um grande arranjador, né, compositor, enfim. A lista é grande. A lista é grande se a gente for falar só de pianistas brasileiros, né? É bom que você divulgue mesmo, porque assim, por mais que a lista seja grandiosa como você está trazendo, às vezes existe mesmo essa ideia de que não exista nesse universo pessoas pretas fazendo música dessa forma, né? A música clássica, como é denominada assim, como podemos dizer. E eu queria que você deixasse aqui agora o nosso finalzinho, dicas, né, para pessoas que querem ser pianistas, né, para os jovens ou pessoas de qualquer idade. Eu poderia me tornar, Hércules, uma pianista se eu quisesse agora, no auge dos meus 31 anos. Claro, é só estudar, claro. Qualquer um pode se tornar pianista, se tiver essa vontade. A primeira coisa, entretanto, é você ter certeza que você gosta disso, que você quer isso para sua vida, né? Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas que querem, aí falando mais para os jovens que querem se tornar músicos profissionais, né? Tenha certeza que você gosta muito disso, que você não consiga viver sem isso. Porque é bastante difícil viver de música hoje em dia no Brasil, principalmente se for falar de forma autônoma, mas é totalmente possível, inclusive é possível você ter carreira como artista mesmo, né? Prova disso tá aí, as mensagens mais gratificantes que eu recebo são quando jovens estudantes de músicas me escrevem dizendo que a minha história é inspiração para eles. Então a gente precisa ter pianistas assim, negros, né, nesses postos, né? Não só nesses postos, mas também na política, em tudo, né? Na ciência. Isso é muito importante, porque eu sou testemunha disso, porque eu recebo muitas mensagens quase que semanalmente de jovens artistas, né, dizendo que a minha história é referência para eles. Então, a primeira coisa, para os jovens que desejam seguir carreira de música, tenho certeza que vocês gostam disso, porque o caminho sempre vai ser difícil, e se você não gostar, você vai acabar deixando esse sonho de lado. Em segundo lugar, sonhem muito, porque o sonho é que te leva para frente, é o seu melhor combustível, e nunca percam isso. E em terceiro lugar, estudem, porque tem que estudar. Sem estudar a gente não consegue ser um grande músico. Verdade, então essas seriam as 3 dicas que eu daria para quem deseja ser pianista. Hércules, muito obrigada, de verdade, amei conversar com você, bater esse papo. Quero dizer que você tem um fã aqui na Afro TV, que é o Bruno, ele ficou super feliz em saber que a gente ia te entrevistar. E estou muito feliz mesmo de estar conversando com você. Sucesso sempre. Vou fazer um último pedido, tá certo? Quer que você deixe uma música aqui para a Afro TV. Dedique pra gente. Logo a gente Infelizmente eu estou sem piano aqui, porque eu estou em casa, nesse horário eu não costumo estar no estúdio, por isso que não dá para tocar aqui ao vivo, né, gravando ao vivo. Mas vamos escolher um vídeo aqui e colocar, já que a gente falou da Chiquinha Gonzaga, vamos colocar a música, uma das músicas mais famosas dela, né, que é o Gaúcho, o Corta-Jaca, que eu gravei nesse disco no tempo da Chiquinha. Tá certo, Hércules, muito obrigada. Por hoje ficamos por aqui com esse episódio especial do Afro TV Entrevista. E você conhece musicistas clássicos negros e negras? Compartilha com a gente aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar de olho na Afro TV Brasil. Um beijo para vocês e até a próxima.